Vamos falar um pouco sobre política e sobre urbanismo. As duas coisas andam juntas, porque eu estou acompanhando as campanhas eleitorais do futuro governador, né, e eu tenho visto que a atenção minha se voltou bastante para o candidato Tarcísio, porque ele tem algumas propostas muito interessantes, corajosas. E eu aguardava que uma hora iria aparecer um governador, né, mais corajoso. Corajoso no seguinte sentido: a nossa urbanização, as nossas metrópoles, não precisam ser ter como referência alguma obra executada em algum lugar do mundo, né? Nós estamos caminhando para ser uma das grandes potências mundiais, econômicas, tecnológicas. E as nossas cidades estão ainda num estado de miséria, super atrasadas, ineficientes, inadequadas, né? Injustiçadas também, né? Exploradas imobiliariamente, quando todo esse recurso canalizado para os empreendimentos imobiliários poderiam ser, né, parcialmente pensadas de forma que a cada crescimento da cidade também crescesse a qualidade, né? E como não existe essa preocupação por parte do poder público em colocar essa proposta, colocar essa intenção, né, que provavelmente seria bem aceita por alguns grandes empreendedores, né? Então, nós ficamos nessa mesmice de que não se faz no Brasil porque não se fez em nenhum outro lugar do mundo, né? Portanto, vamos ao que interessa. São Paulo está super atrasado. Ela está sofrendo, principalmente com a sua infraestrutura urbana. O que é infraestrutura urbana? É tudo aquilo que possibilita a cidade a funcionar. Por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, drenagem, pavimentação, ruas, né, todo esse equipamento que a cidade precisa para funcionar, né? E esse equipamento que ela tem, né, anda bastante superado, né? Algumas timidamente implantadas, outras implantadas de forma não planejadas, né, à base assim de governo, obras que devem ser feitas no máximo em 5 anos ou 4 anos, né, para que a própria administração possa inaugurar. E aí, então, nas obras que demoram mais esse tempo, ou que custam, né, muito mais do que o orçamento anual, né, aí, então, se desiste, né? Mas eu acho que a cidade precisa ser construída também com vários prazos e várias verbas. É aí que está o segredo de se conseguir um bom planejamento na cidade, né? Uma obra, por exemplo, que faz 10, 15 anos atrás eu tinha imaginado, né, fazer, e que alguém poderia dizer, ah, mas isso aí é uma coisa que vai durar 100 anos, né? Muito bem, dos 100 anos já se passaram 15, né? Faltam só 75, e assim por diante vai, né? As cidades crescem em módulos de 10 em 10 anos, né? Algumas crescem, dobram de tamanho a cada 20 anos, né? Como já aconteceu, São Paulo, né? E então, se você não planejar hoje o que vai ser daqui a 20 anos ou 30 anos, você nunca vai ter, porque são recursos muito grandes e que mexem com grandes desapropriações e com grandes movimentações. Muito bem. Então, o que São Paulo estaria precisando urgentemente ser feito e que não foi feito em nenhuma outra parte do mundo, né? Na minha tese, que eu defendi, no meu doutorado, eu falei em estruturas ambientais, estruturas urbanas básicas, né, estruturais. Então, essas estruturas, elas poderiam combinar uma série de usos, em vez de você ter só um uso rodoviário, pode ter um uso rodo e ferroviário. Por quê? Porque as rodovias hoje, pelo menos as que desenvolvem maior velocidade, o traçado delas, inclinação, curvatura, já começa a se semelhar muito com a das ferrovias, que também evolui bastante
e que hoje ela tem outras declividades e outras curvaturas e assim por diante. Então, a mesma estrutura ela está se caminhando para ser praticamente iguais, né? E por que não pensar isso, né? Fizeram autobahns na Alemanha nos anos 40, né? Por aí, né? 30, 40. E por que a gente não pode fazer o autobahn hoje, né? Porém melhoradas, né? Com a tecnologia de estruturas aéreas, subterrâneas, muito mais rápidas, né? Muito mais eficientes, né? Esbeltas, bonitas, inclusive, né? Então, a minha ideia é que a São Paulo, a metrópole paulistana, poderia estar dotado de uma rede, né, de estruturas que comportassem uma boa parte da infraestrutura básica, né? A infraestrutura tipo adutoras, tipo redes de transmissão em alta tensão, né? Tipo rodovias, essas básicas, elas ficariam uma estrutura, porém não mais conectadas e interdependentes com a estrutura, digamos, de varejo, né? Então, essa estrutura a rodoviária ou rodoferroviária, que seja, né, ela teria uma independência. Quem tomasse essa estrutura rodoferroviária, ela não acessaria a rede de ruas da cidade existente, porque senão eu simplesmente faria o que se fez sempre nessas estruturas de acesso à cidade, que ela despeja, né? Ela começa como uma rodovia praticamente independente, né? E depois, em vários pontos, ela despeja na rede viária e vira parte da rede viária. Não, ela tem que ser uma hierarquia autônoma. E como é então que quem está nessas rodovias aéreas, elas poderiam acessar a cidade? Muito fácil. O carro não acessa, mas as pessoas podem acessar. Então, dessa estrutura estão combinadas as grandes torres de estacionamento, da qual você tem acesso por essa estrutura. Porém, você não tem acesso para a rede da cidade, a não ser que, né, mediante o transporte interno por elevadores e tal, você consiga transportar alguns veículos especiais para a rede da cidade. São os casos de ambulâncias, de carro de polícia, de bombeiros, etc. Tal, né? Bombeiro talvez não, mas né, quase isso. Bombeiro emergencial, né? Tipo que vai na frente, né? De salvamento e tal. Né? Esses veículos mais leves, né? Eles poderiam realmente utilizar essa estrutura e também acessar a rede da cidade. O resto não, o resto é independente. Ele acessa o estacionamento. Muito bem. Então, dessas rodovias, você acessa o estacionamento. Ok. E desse estacionamento, você vai por outro meio de transporte, que ele pode estar ligado com o metrô, pode estar ligado com carros de aluguel, com bicicleta, patinetes, vias de pedestre, etc. E tal, lá, né? E a partir dali, então, você entra para um novo meio de transporte que você acessa o ponto que você quer. É claro que, existindo uma torre de estacionamento, né, todas as outras estruturas na qual dependem do estacionamento, como, por exemplo, um hospital, uma universidade, um centro administrativo, etc., elas poderiam ter uma ligação entre elas de tal forma que esses prédios de uso administrativo, hospitalar, etc., tal, de ensino, eles não precisariam ter estacionamento. O estacionamento era utilizado através da torre, né? Então, se uma torre não era suficiente, fazia-se duas torres e assim por diante, né? Porém, os prédios